Bem-vindos! Quando a gente começa a se interessar por meditação, quando a gente começa a pesquisar as técnicas meditativas, a estudar um pouquinho, a gente se depara com a questão dos pensamentos, certo? Mas nós vamos falar de pensamentos agora, não naquela situação que a gente quer parar os pensamentos, que é um resultado da meditação, que é um resultado da técnica meditativa, certo? Não pode ser objetivo isso. Se for objetivo, não vai funcionar. Nós vamos falar sobre pensamentos de uma outra forma, uma outra abordagem. Abordagem que de vez em quando eu passo. Eu medito há muito tempo já perdi a quantidade de tempo, de anos que eu trabalho com isso. E eu noto que de tempos em tempos eu sento para meditar, ou eu deito, para meditar, para fazer a minha prática meditativa, e eu não consigo. Porque fica um fluxo de pensamentos muito intenso que eu não consigo me desgrudar deles, me desenvencilhar deles para poder conduzir a técnica adequadamente. Por algum tempo, eu brigava com isso. Eu me forçava a fazer a técnica. E não rendia. Realmente não conseguia executar a técnica porque os pensamentos não deixavam. Eram contas a pagar, eram problemas, era um cliente para atender, era uma tarefa de casa, era uma preocupação disso, ideias que surgiam brilhantes para fazer vídeos e vídeos e vídeos, mas não era o momento. Eu parei para executar minha técnica meditativa, não parei para pensar nessas coisas. Só que eu não consegui evitar. E eu penso que muitas pessoas que me trazem essa mesma questão sofrem com isso. Porque a pessoa escolhe uma determinada técnica e vai fazer a técnica e a cabeça começa a funcionar e não para. Certo? Para abordar essa questão, nós precisamos levar em consideração o seguinte. Você não medita para ficar tranquilo, você não medita para parar pensamento, você não medita para se iluminar, você não medita para despertar, você não medita para blá, 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 blá. Não. A meditação é uma necessidade que a gente tem. Necessidade que o nosso corpo, que o nosso emocional, que a nossa mente, que o nosso espírito tem de fazer alguma coisa e de não fazer alguma coisa, às vezes, dependendo da técnica, que nos leva num processo de autoconhecimento, que nos leva num processo de despertar, que é fundamental no processo de despertar. Se você está despertando, chegando num ponto de despertar, assim, que isso se torna mais marcante, que muda a sua perspectiva de vida, a meditação é fundamental. Os benefícios que decorrem dela, não são os objetivos. São fantásticos, são fundamentais para o seu processo de despertar. Então a gente precisa observar isso, todas as dificuldades, todos os problemas, todos os empecilhos que surgem quando a gente vai para a técnica, não como empecilhos, mas como oportunidade de se conhecer mais, de se observar mais. A gente não pode ir para uma técnica brigando com a técnica, e nem brigando com as coisas que acontecem quando você começa a executar a técnica. A maioria das meditações é sentado, aquela posição de pernas cruzadas, com as mãos assim no colo, ou engaixou, alguma coisa assim. Primeira vez que eu fui meditar deitado, eu me incomodei um monte, passei semanas brigando comigo mesmo, que não pode meditar deitado, ninguém fala em meditar deitado, e deitado dorme, e a minha cabeça ponderava. Até que eu entendi tudo que estava envolvido, pesquisei sobre a questão, vi que não tem regra para isso. A prática meditativa é sua, é particular, é pessoal. Você pode criar a mais mirabolante que for, que é sua. Não tem ninguém que vá tirar isso de você. Então, a partir desse autoconhecimento, eu fui me conhecendo, fui vendo regras que eu não punha, expectativas que eu tinha. E aí, a partir do momento, meditar deitado para mim foi se tornando natural. Melhor do que sentado, mas ocasionalmente eu troco um pelo outro, bem tranquilo também. E a questão dos pensamentos cai nisso. O fato de você parar para executar uma técnica, muitas vezes a sua mente entende que, puxa, é o momento
de fazer a revisão do dia, a revisão da semana. Somente para e recebe um pouco de atenção, você deixa de lado as preocupações, as atividades, somente entende, vamos ter ideias. Né? É o momento da gente se inspirar. É isso. Quando não é, você parou para executar uma técnica. Mas a sua mente reage. Sua mente reage também porque ela sabe que executar uma técnica meditativa que vai levar você para um processo de despertar, que você vai além da mente, é uma ameaça. Sendo uma ameaça, a sua mente enche você de pensamentos, porque ela não quer que você vá além dela. Ela não quer perder o poder. O ego não quer perder o poder que ele tem, a importância que ele se determina. Então, você precisa observar o que está causando essa avalanche de pensamentos, de ideias, de preocupações e tudo mais. Vale muito mais a pena você dar uma pausa na técnica, na prática meditativa que você escolheu, e dar vazão para isso. Dar vazão para isso. Para esse excesso de criatividade, para esse excesso de preocupação, para esse excesso de teorização. Deixe fluir. Quantas vezes? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5 vezes que você vai executar a técnica, deixe fluir. E se observe. Se conheça. Tente identificar, se questione, para ver o que necessidade você tem naquele momento de ficar envolto em tantos pensamentos, da sua mente ficar tão ativa naquele momento. E você vai identificar. Você vai se observar, você vai identificar. A partir do momento que você identifica, que você observa, que você entende o processo, ele começa a ser modificado. E aí começa a ter espaço para a execução da técnica. Isso é muito comum no começo. Quando a gente começa a meditar, é um dos principais empecilhos que as pessoas têm, o excesso de pensamentos. Só que o excesso de pensamentos não é uma característica que ocorre só na técnica meditativa. Muitas vezes a pessoa passa assim o tempo todo, o dia inteiro, envolto em tantos pensamentos recorrentes, circulares, viciantes e assim por diante, que ela não se dá conta. Quando ela para para meditar, ela percebe. E aí ela briga com isso. Eu tenho que parar, eu tenho que isso. Brigar não resolve. Brigar, entrar em conflito com os pensamentos não resolve. Você dá mais força para eles. Então a gente vai para a observação e para o questionamento. Mas essa questão dos pensamentos, ela não é característica apenas de quem está iniciando nos processos meditativos. Mesmo quem já está mais adiantado, de tempos em tempos, percebe isso. São momentos, são épocas. E nós não somos um padrão, nós não somos uma máquina que entra no funcionamento e segue aquele funcionamento a vida toda. Não. Surgem momentos, mesmo para quem medita há mais tempo, que os pensamentos afloram com muita força. Quem já tem mais experiência já sabe lidar, às vezes até intuitivamente com isso. Muitos não, muitos se perdem, às vezes acabam jogando fora anos de prática porque não conseguem passar, os pensamentos não param realmente, e vem aquela outra cobrança de que a meditação tem que parar o pensamento, que é algo equivocado, né? Já falei sobre isso em outros vídeos. Mesmo quem está mais adiantado passa por fases. De novo, a meditação é para autoconhecimento da gente. Então, quando vocês começou uma técnica, enfrentou as dificuldades, mas você persistiu, foi adiante, conseguiu implementar a técnica, ela funciona, ela beneficia você, você está numa estabilidade, lá adiante acontece um fato desses. Não tem problema. A gente aproveita e utiliza isso para se conhecer, para verificar o que está mudando na gente, o que momento nós estamos vivendo, que exigências nós estamos tendo, que estão causando esse fluxo tão grande de pensamento nesse momento inadequado, impróprio, indesejado. Então, aproveitem para o autoconhecimento. É fundamental. Brigar com isso não adianta.